Se você está cansada de sua lixeira ser um horror, então é hora dessa transformação divertida. Primeiro, eu limpei toda a minha lixeira, inclusive por dentro, por que não? Limpei o que estava grudado ou sujo do lado de fora e deixei a lixeira secar totalmente. Em seguida, eu isolei o pedal e a barra na parte de baixo com fita e depois apliquei uma camada de primer spray. Deixei secar por 45 minutos, conforme indicado na embalagem. Depois, apliquei 2 camadas da cor marfim seda, deixando tempo suficiente de secagem entre as camadas. Após a segunda camada, deixei a lixeira secar durante a noite. No dia seguinte, medi o pedal na frente da lixeira e encontrei o centro. Depois, coloquei minha primeira faixa de fita crepe de 1/4 de polegada na frente da lixeira, certificando-me de que estivesse reta e centralizada. Depois, coloquei uma fita crepe de 3/4 de polegada diretamente ao lado da primeira faixa, assim como uma fita de meia polegada. Em seguida, coloquei outra fita de 1/4 de polegada ao lado das duas anteriores. Continuei usando as 2 fitas maiores para criar espaço entre as listras finas ao redor da lixeira até que ela ficasse totalmente coberta. Para o próximo passo, pintei toda a lixeira com 2 demãos de tinta spray e primer na cor azul francês. Após remover cuidadosamente a fita das listras finas, notei alguns problemas com a tinta descascando. Então, quando a tinta secou no dia seguinte, fui lá e fiz alguns retoques. Em seguida, passei uma tinta de parede que eu já tinha em casa nesse carimbo floral fofo e carimbei entre as listras marfim, espaçando alguns centímetros entre eles. Fiz isso em listras azuis alternadas, imitando um papel de parede floral azul bonito. Após carimbar, deixei a tinta secar totalmente, apliquei 2 camadas de selador transparente e deixei secar durante a noite. Agora minha lixeira está adorável e combina muito com a decoração da casa. Espero que isso te inspire a transformar sua lixeira em uma peça decorativa, deixando de ser algo feio. Eu tenho esse cooler e, embora ele seja funcional, poderia ficar muito mais bonito. Vou começar lixando bem com uma lixa grossa. Em seguida, quero passar uma camada fina de Fusion Ultra Grip em toda a área azul. Isso vai me permitir pintar e garantir que a tinta grude sem problemas ou descasque. Com o Ultra Grip já aderido ao cooler, posso começar a pintar. Pretendo aplicar 2 demãos de branco para combinar com a borda do topo. Eu basicamente vou cobrir tudo que está azul. Para adicionar algumas listras inspiradas no estilo vintage ao cooler, vou começar a colocar a fita agora que a tinta branca está completamente seca. Quero colorir os cantos, então começo colocando listras ao lado deles e depois preencho o meio entre as extremidades. Com as listras já marcadas com fita, agora vou pintar entre as linhas da fita com um tom de verde sálvia suave e lindo. Vou usar um pincel pequeno para isso porque não quero que a tinta passe por baixo da fita nem sair das linhas. A tinta verde precisa de uma segunda demão para uniformizar, então vou aplicá-la agora. Já posso tirar a fita crepe e ver como ficaram as listras embaixo. Quero melhorar a parte de cima do meu cooler, que está sem graça. Se assistir ao nosso canal faz você querer pegar algo velho e esquecido, transformar em algo bonito e começar a filmar todo o processo, tem uma ferramenta que pode facilitar tudo, pois ao começar a editar, logo você precisa de outras coisas também. Imagens, músicas, efeitos sonoros, templates, e encontrar tudo isso pode levar horas se você estiver começando do zero. É por isso que eu uso o Storyblocks. Storyblocks é uma ferramenta criativa tudo em um. Ela reúne imagens, músicas, efeitos sonoros, templates e muito mais, tudo em um só lugar. Assim você pode focar em contar a história em vez de ficar pulando entre plataformas. Ele te dá acesso a uma enorme biblioteca criada por pessoas. Seja para imagens aconchegantes de casa, cenas de ferramentas ou detalhes que completam seu vídeo, está tudo ali. Também oferecem ferramentas de IA para simplificar a produção. A narração por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar uma narração natural e, se você precisar de imagens personalizadas, use a IA deles. A edição de vídeo com Runway permite gerar e aprimorar cenas mais rápido, mantendo o controle criativo. Além disso, você tem acesso a milhares de templates diretamente no Premiere Pro e no After Effects. Com o plugin Storyblocks, o Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e, com uma assinatura, você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica para começar a contar histórias melhores. Acesse o link na descrição ou escaneie o código QR. Você pode conseguir 15% de desconto em qualquer plano anual por tempo limitado, então aproveite agora.
Agora, vamos voltar ao projeto. Achei esse papel contact que imita madeira e acho que combina com o visual retrô que quero. Já cortei um pedaço do papel contact mais ou menos do tamanho que vou precisar e agora quero começar a colar no lugar. Como a parte de cima não sai, será preciso jeito para colocar o papel nos cantos de trás e nas bordas. Esse cooler ficou muito mais bonito agora e combina perfeitamente com todas as minhas coisas vintage. Espero que isso tenha te inspirado a dar uma repaginada no seu cooler também. Hora de renovar um lustre antigo. Para chegar na cor que eu queria, misturei as tintas. Antes de pintar, limpei o lustre de cima a baixo. Essa área tem o teto baixo, então decidi não remover o lustre. Desliguei a eletricidade no quadro de luz da garagem e fiquei em uma escada bem firme para aplicar a tinta com cuidado. Levei 35 minutos para passar 2 demãos de tinta no lustre. Depois, lavei o globo na pia e isolei o topo e o interior do globo com fita adesiva. Apliquei levemente uma tinta semibrilho na parte externa do globo. Comprei a tinta no Walmart. Em seguida, lustrei para tirar o resíduo da tinta spray. Coloquei o globo em uma folha, desenhei um círculo e cortei as bordas. Dobrei meu círculo ao meio 2 vezes e depois dobrei em 3, formando 3 partes iguais. Coloquei o globo de volta sobre o círculo e, usando as linhas das dobras como guia, marquei pontos no globo. Marquei nesses pontos onde desenharia as linhas verticais. Usei a mesma técnica para desenhar as linhas horizontais ao redor do globo. Desenhei levemente todas as linhas horizontais e então comecei a aplicar a tinta suavemente como uma camada de base. Decidi deixar a camada de base secar e depois apliquei várias outras camadas em seguida. Apliquei o selante Mod Podge suavemente, seca em minutos. Agora tenho o toque de fantasia primaveril que procurava. No Walmart, vi um disco de madeira e pensei que seria perfeito para a técnica com fita de pintura que queria testar. Para preparar a peça de madeira, vou começar pintando tudo de branco. Agora quero colar a fita para fazer meu primeiro conjunto de linhas. Vou usar fita crepe para marcar as linhas e usar as ripas de madeira como guia. Quero colocar meu primeiro pedaço de fita crepe sobre a linha central. Com esse pedaço no lugar, posso colocar um pedaço de cada lado agora e depois remover o do meio. Vou usar a espessura da fita como meu guia, assim não preciso medir e marcar nenhuma das linhas. Agora posso usar o pedaço que removi e colocá-lo logo abaixo daquele pedaço de baixo, usando-o como meu próximo guia. Posso adicionar uma parte abaixo dele e, depois de posicionada, remover a do meio e seguir usando como espaçador. Vou fazer isso até cobrir toda a tábua. Agora é hora de pintar aquela primeira camada de listras na tábua. Vou usar uma cor lavanda para essa camada. Quero garantir que todo o branco entre as fitas seja coberto e vou deixar secar totalmente antes de prosseguir. Agora que a tinta secou, posso remover todas essas fitas. Para a segunda camada de listras, vou começar marcando o centro do círculo de madeira. As listras vão cruzar as primeiras, então desta vez não tem ripas para alinhar aquela primeira fita. Agora posso colar a primeira fita sobre a marca feita. Vou preencher essa tábua completamente do mesmo jeito que fiz na primeira camada de listras, usando a largura da fita como guia. Com toda a fita colocada, vou usar o mesmo tom de lavanda que usei na primeira camada para pintar todos os espaços dessa segunda camada. Agora que a segunda camada de tinta está seca, é hora da camada final. Mas dessa vez eu não quero remover a fita. Quero colocar uma camada de fita bem por cima dela. Vou usar as linhas que consigo ver através da tinta como meu guia. Quero colocar a fita exatamente no mesmo lugar em que coloquei na primeira camada. Agora posso pintar minha camada final de tinta e vou usar um tom de ameixa escuro. Agora que a tinta está seca, posso começar a remover todos os pedaços de fita. À medida que vou removendo cada pedaço, você começa a ver as camadas de branco, lavanda e ameixa, criando um lindo padrão xadrez. Por haver várias camadas de fita, surgiram alguns pontos onde a tinta escorreu por baixo. Posso retocar esses pontos facilmente com um pincel pequeno. Para finalizar minha peça, vou pegar algumas folhagens e enrolar os caules com um fio de contas roxas. Depois, posso prender o buquê diretamente na tábua e a peça já está pronta para pendurar. Eu realmente adoro como o padrão xadrez roxo ficou bonito na tábua rústica. É o fundo ideal para as folhagens. Espero que isso te inspire a pintar um padrão Vichy também. Muito obrigada por assistir a este episódio do Home Talk. Te vejo na próxima vez.